Olá, meu nome é Jaqueline Souza Veloso, sou doutoranda em História pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Meu orientador é o Rafael Escopa Casa e a comunicação que eu vou apresentar hoje é o estudo do relevo de um açougueiro. O objeto sob análise apresenta uma cena que se passa em um açougue. O relevo foi encontrado em Roma, em Trastevere, e trata-se possivelmente de uma obra mortuária. Um dos elementos que indica essa função é a presença de duas fendas laterais que podem ter sido realizadas com o objetivo de ventilar a câmara funerária. São essas aqui. Uma vez que não apresentam marcas que demonstrem que foram utilizadas para pendurar o relevo. A peça data de aproximadamente meados do século II d.C. e atualmente encontra-se em Dresden. O açougueiro sob análise veste uma túnica curta com cinto e sapatos. Suas feições são mais ou menos particularizantes e realizadas com mais detalhes do que todo o ambiente do açougue, incluindo sua roupa e corpo, o que demonstra que a construção desse objeto possivelmente intentava sua identificação pessoal. Esse é mais um argumento que leva a crer que a peça possuiu de fato uso funerário. O homem veste roupas simples e confortáveis, que sugestionam serem efetivamente roupas próprias para trabalhar. Enquanto o açougueiro se localiza no extremo de um lado do relevo, uma mulher se localiza no outro. Como a cena do açougue em que o homem se localiza, onde o homem se localiza, ocupa cerca de 2/3 de todo o monumento, é possível que ele seja o homenageado, ou seja, o falecido. Na representação, a figura masculina trabalha com um cutelo, destrinchando partes de um animal, as quais serão penduradas, talvez como as demais, acima. À sua frente está uma bacia para possivelmente descartar partes inúteis. É interessante notar que os pedaços de carne são plenamente identificáveis. Existe um cuidado em especificá-los. O esquematismo na descrição imagética do açougue pode talvez estar ligado ao fato de este ser uma obra que procura dialogar com um público específico e causar nele uma sensação de reconhecibilidade. Esse público deveria ser constituído por açougueiros e clientes, além de amigos e parentes, isto é, pessoas que reconhecem os cortes de carne representados. Ainda que haja, portanto, uma representação de um homem trabalhando que seja verossímil, existe um cuidado em enaltecê-lo, seja demonstrando a nobreza do produto vendido, colocando um espaço inteiro e amplo para si, ou ainda ligando ao colocar no oposto da cena uma elegante figura feminina. Em 1992, Posenker levantou a possibilidade dessa ligação não estar contida em dois ambientes que formam uma mesma cena. Segundo essa visão, o espaço que a mulher ocupa não é uma extensão do açougue, ou seja, não é como se o que ela escreve pudesse fazer parte de algum trabalho relacionado ao do homem. A mulher, portanto, estaria em seu quarto, representando o lugar tradicional de uma senhora culta, similar ao que se observa em casas pompeianas. Entretanto, ao analisar a figura, observa-se que há uma cabeça de porco pendurada no açougue, que invade o espaço onde está a mulher, que é essa cabeça aqui. Esse elemento é um possível indicativo de que a separação em dois ambientes não acontece de maneira absoluta e que, portanto, o açougue poderia ter mais de um ambiente, para além de onde o açougueiro destrincha as carnes, no qual ela poderia estar situada. Margot Baltzer, numa análise em 1983, interpreta a cena enquadrando a mulher analisada entre as figuras com cenas de trabalhadores em escritório. Assim sendo, a mulher poderia estar fazendo a contabilidade, por exemplo, do açougue. Nesse estilo de escritório, normalmente, segundo a Baltzer, é um homem que se senta num banco e tem tábuas de escrita abertas, às vezes sobre o colo, às vezes sobre uma mesa. Por se tratar de uma mulher, seria factível ter dúvidas se essa interpretação sugerida
É possível, pois, ainda que na prática esse tipo de arranjo pudesse ser comum em representações, era típico. Por outro lado, é interessante pensar na interseção dessas duas interpretações, de maneira que, se por um lado ela poderia estar sendo retratada trabalhando junto com o homem, por outro, em seu retrato, a maneira de figurá-la pode ter insinuado ideias de riqueza e cultura presentes em representações conhecidas como as de Pompeia. A mulher, localizada no extremo oposto em relação ao homem, está sentada em uma cadeira alta e elegante, com um banquinho para pôr os pés. Ela veste uma roupa longa e trabalhada, assim como seus cabelos, que têm um formato elevado, são estruturados e eram comuns no período adriânico. Seu penteado em forma de ninho e demandaria uma cabeleira longa e cheia para executá-lo. O tipo de penteado dela é complexo e só poderia ser executado com a ajuda de uma ou mais cabeleireiras. Portanto, esse penteado representa uma mulher com condições financeiras elevadas. O cabelo individualizado nesse contexto também deixa claro tratar-se de um retrato. E dessa forma, faz sentido que a figura do homem no extremo também seja um retrato. O tipo de penteado que a mulher usa era comum em representações de matronas do mesmo período. Mesmo quando Sabina usou um penteado similar, sua versão era mais contida e discreta, o que leva a crer que o seu toucado não foi o referencial para o toucado da mulher no açougue, que é bem vistoso. O cabelo da mulher no açougue, dessa forma, tentava se aproximar da representação de mulheres abastadas da sociedade, sem olhar diretamente para a imperatriz como um exemplo. É interessante pontuar que, para trabalhar ativamente, um penteado tão complexo poderia se desfazer, ainda que a sua representação não exclua totalmente a possibilidade dessa associação. As feições da mulher, menos visíveis que as do homem, parecem de uma pessoa adulta. Os seus cabelos também corroboram para essa representação de maturidade. E na falta de informações mais detalhadas sobre o vínculo dos figurados, é possível que se tratassem de um casal. A mulher está segurando tábuas de cera e, pelo seu gesto com o braço direito, aparentemente está anotando algo na tábua. Entretanto, o seu olhar não é direcionado ao seu objeto de escrita, nem ao seu observador, mas, ao que tudo indica, ao homem à sua frente. Na verdade, é como se os dois trocassem um tipo de olhar perdido. O homem, por sua vez, não tem um olhar fixo no seu trabalho, mas também parece fitar algum ponto em direção à figura feminina. Esse é um dos aspectos que afasta o universo das duas pessoas figuradas. Toda a composição em si revela a combinação de dois universos em muitos aspectos dessemelhantes. De certa forma, isso está refletido na oposição de lugares que ocupam no relevo, cada um em um lado oposto. No terço que a mulher ocupa, na cena, não existe elemento nenhum que aproxime o local a um açougue, à exceção da pequena parte da cabeça de porco, como se a descrição dela não tentasse relacioná-la tão fortemente a esse trabalho com as carnes. Ainda que ela esteja trabalhando, o que o seu cabelo complexo deixa em questão, trata-se de um outro tipo de trabalho, um trabalho menos braçal do que o do homem. Entretanto, é a contiguidade de seu ambiente ao do açougue que obriga o observador a conjugar duas ideias aparentemente opostas. A união em uma só cena desses dois elementos reforça a relação deles de distância e, ao mesmo tempo, de uma complementariedade baseada na desigualdade. A distância entre eles talvez faça referência à morte, uma vez que eles se encontram em polos opostos, mas também a sabida diferença de universos em que cada um deles se situa, porque as duas perspectivas demonstram dois modos de viver e dois pensamentos diferentes acerca da figuração de status social e de riqueza. Se os cabelos, os trajes e a cultura de letramento aproximam a mulher de uma classe aristocrática, cuja riqueza provinha usualmente de heranças e não do trabalho manual, o homem é apresentado como um trabalhador.
Se, por um lado, a representação da mulher a conecta a figurações mortuárias clássicas, por outro, o homem está mais assemelhado ao que Houscher discute em 2012 como os entendimentos tradicionais da história da arte romana acerca de uma arte plebeia, isso é, com valores profissionais exaltados, representados descritivamente, em detrimento de um repertório clássico e aristocrático. O que se vê é o uso de dois tipos de linguagens, não absolutamente distintas, mas de certa forma afastadas, cujos protagonistas situam-se em lugares opostos. Talvez por isso, para Zenker, trate-se de duas cenas diferentes. E é curioso a escolha de quem ocupa qual lugar, sobre qual personagem repousa cada linguagem. Por quê? Supondo que se trate de uma estela funerária, a pessoa viva provavelmente seria mulher. E nesse sentido, acontece a reivindicação da ocupação do lugar de uma cultura de letramento associada à elite. E essa reivindicação acontece usando fórmulas tradicionais que a afastam do trabalho físico pesado. A figura do marido, nessa lógica, é engrandecida pelo sucesso do que o seu trabalho foi capaz de conferir à mulher. Ela funciona como um mostruário sobre o qual se depositam os símbolos de riqueza material advinda do trabalho. E ainda que ela esteja num ambiente de trabalho do homem, só pelo fato de dominar a escrita, está ricamente vestida e penteada, sentada e distante do trabalhador, mostra que ela também está distante dessa concepção de trabalho, desse estilo de vida, desse modo de entender a riqueza. Nesse sentido, colocar lado a lado essas formas de representação, encaixando-os numa mesma cena, permite a leitura de que, de alguma forma, elas poderiam se comunicar. Assim, pelo trabalho no açougue, o homem pôde fazer de sua potencial parceira alguém como uma rica matrona. Essa leitura permite depreender que, no relevo analisado, ainda que o açougue tenha sido representado meticulosamente, ele é porque funciona como um elemento capaz de oferecer um estilo de vida de conforto semelhante ao aristocrático. Não é, portanto, como se a figuração projetasse a consciência de um desejo de publicizar uma visão de orgulho acerca do trabalho, em detrimento a heranças e outros tipos de trabalhos que não majoritariamente o físico. É possível, no entanto, que mesmo o trabalho sendo representado como um meio para um fim, apenas a sua menção com certa honra tenha comunicado valores similares e positivos a muitos observadores. Além de uma espécie de desarticulação que as duas pessoas representadas apresentam por conta da linguagem que encarnam, a própria figura feminina também carrega em si uma espécie de ambiguidade. Isso porque, se a considerarmos uma trabalhadora qualificada, então significa que ela foi representada operando de maneira diferente do habitual. Lembrando que, de acordo com Baltzer, homens eram a maioria em cenas de escritório. Além disso, não possui o toucado nem as roupas que se espera de uma trabalhadora, pois são muito elaborados. E o tipo de banco em que está sentado não parece um móvel característico para um açougue. Na verdade, trabalhar ao lado do seu companheiro pode sinalizar o companheirismo e apreço por ele, além de que ela poderia ser uma companheira de trabalho. Ainda que aparentemente as suas condições de trabalho na representação sejam muito superiores em termos de conforto, por estar sentada em uma cadeira luxuosa em relação às do homem que se encontra de pé. Acerca desse último aspecto, não era incomum que mulheres legitimamente conduzissem os negócios no mundo romano. Se considerarmos, por outro lado, a figura de uma matrona apenas dedicando-se à escrita, é novamente estranho o contexto de que ela poderia localizar-se absolutamente alheia a todo o trabalho, ainda que espacialmente próximo. A figura da mulher une dois ideais que, de acordo com os valores aristocráticos, eram imissíveis: a riqueza e determinados tipos de trabalho, como as profissões liberais.
O que ela invoca é uma nova visão acerca desse tipo de trabalho, no qual ele não precisa vir desacompanhado de luxo, beleza, cultura ou um toucado da moda. O fato de ela não trocar diretamente olhares com o homem e estar no extremo oposto da cena recobre de uma interessante individualidade. Se levarmos em conta a diferença no luxo que a sua figura está cercada em relação ao contexto cotidiano do seu marido, a individualidade se acentua. Esse jogo causa uma certa estranheza, justamente porque em monumentos funerários é comum que a mulher seja representada servindo o marido, reproduzindo, de certa forma, uma hierarquia legal jurídica romana, na qual normalmente o homem ocupa um lugar de destaque em relação à mulher. À vista dessas informações, o relevo comunica que o açougue foi um lugar de renda importante para as pessoas homenageadas, pelo qual possivelmente gostariam de serem lembradas e reconhecidas. Apenas pela observação do monumento, não é possível determinar quem foi a pessoa que o comissionou e por que utilizou a figura feminina como uma demonstração, perante a sua comunidade, de uma grande riqueza, um tipo de riqueza que a equiparava a uma aristocrata, uma matrona. A figura da mulher pode ter servido como uma vitrine da riqueza resultante do trabalho. O que se pode identificar com razoável certeza é que o comissionador fazia parte de uma parcela da população que demonstrava valorizar o trabalho dentro da estrutura social em Roma. É isso. Muito obrigada, pessoal.